Amém. Graça e paz. Glória a Deus, como é bom poder estar aqui. Que alegria rever vocês, né? Realmente, domingo não havia condições, o barulho era muito alto, as telhas aqui batiam, era muito vento. E aí a gente fez só um tempo de louvor, que foi também um culto maravilhoso, foi uma gira aqui do Senhor nas nossas vidas, foi muito bom. E nós temos que sempre estar abertos ao mover do Senhor, né? O coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Então, embora a gente tenha preparado tudo, Deus mudou e glória a Deus, a gente ouve e atende ao que Ele está mandando. Amém? Queridos, nós estamos no início do ano, né? E nós trabalhamos em cima do projeto de vida. Quantos já pegaram o projeto de vida para 2024? Então, quem não tem ainda e gostaria de receber, erga sua mão, independente de você ser da MVN ou não, você pode pegar o seu projeto de vida, porque é algo pessoal. Então, quem quiser pode pegar, porque domingo passado teve uma pessoa que me procurou e falou, eu não peguei porque eu sou de outra igreja. Eu falei, não tem problema, pode pegar, é um projeto para a sua vida pessoal. Então, ali, ó, Valdinar, com a mãozinha erguida, ali, pastor, isso, amém. Então, queridos, nós já falamos dos alvos espirituais, já falamos dos alvos ministeriais, já falamos dos alvos familiares, e hoje nós vamos falar dos alvos financeiros. Quem aqui precisa aprender sobre a vida financeira? Eu preciso, eu sou a primeira. Como eu disse aqui domingo, eu não sou especialista, não sou formada na área de finanças, nada disso, né? Mas a gente tem aprendido pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é um manual para a nossa vida. A palavra de Deus nos ensina, nos instrui em todas as áreas da nossa vida, inclusive na vida financeira. Deus se importa tanto com a vida financeira do seu povo, que na palavra de Deus tem mais de 2.300 versículos tratando sobre vida financeira. É importante isso ou não é? Porque a vida financeira desregrada, quando nós vivemos uma vida financeira de qualquer maneira, de qualquer jeito, ela vai trazer para a nossa vida prejuízos, ela vai trazer para a nossa vida desastres. E não é para ser assim, porque Deus, Ele tem bênçãos sem medidas para a nossa vida. Deus, Ele tem prazer em nos abençoar, em nos prosperar, porque Ele é o Deus da provisão. Deus é Deus, Jeová Jirê, Deus da provisão. Ele é um Deus que é o dono do ouro e da prata. Você é filho dele? Então você é dono também do ouro e da prata, porque nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então a bênção do Senhor é para as nossas vidas. Só que muitas vezes, quando esses recursos chegam na nossa mão, quando a prosperidade vem à nossa mão, nós agimos de forma errada. Nós não sabemos administrar. Ou então, nós, quando vem recursos para as nossas mãos, nós nos desviamos do Senhor. Começamos a buscar outras coisas que não o reino de Deus. Né? Então, isso é sério. Nós temos que aprender a administrar aquilo que o Senhor faz chegar nas nossas mãos, né? E é tão sério essa questão do dinheiro, das finanças, porque as pesquisas mostram que muitas famílias se desfazem, a causa de muitos divórcios é por causa da área financeira, né? Falta o dinheiro por um lado, falta o amor pelo outro, o relacionamento, a compreensão, a alegria, vai embora também. Então, é a causa de muitos divórcios, é a causa de muitas quebras de relacionamento entre pessoas, entre irmãos.
Porque muitas vezes, no desespero, nós queremos dinheiro emprestado, procuramos os irmãos, ai, me ajuda, depois te pago de tal jeito, né? Vou te pagar sem falta, parceladinho todo mês. Aí chega o mês, você não tem o recurso e não paga, aí o irmão já fica chateado com você, porque acreditou na sua palavra, né? Te emprestou um dinheiro confiando que realmente você ia pagar, aí não pagou, e aí começa a quebra de relacionamentos, e isso acontece dentro da igreja, né? Então isso não é bom. Outra coisa que as pesquisas mostram é que as pessoas nunca estão satisfeitas com aquilo que ela ganha, não importa o valor. Quanto mais ela ganha, mais ela quer ganhar, e nunca está satisfeita com nada. Então, essa questão financeira é realmente muito importante nas nossas vidas. E nós temos que entender que não é pecado falar de dinheiro. Deus, Ele tem bênçãos sem medidas para a minha e para a sua vida. E Ele quer nos abençoar, e Ele quer que a gente aprenda a controlar, a administrar de forma correta os nossos bens. Amém? Então, eu queria que você abrisse a palavra em Lucas, no capítulo 12, do 42 ao 44. Eu vou ver se elas vão colocar aqui, que aí a gente lê igual, né? Porque cada Bíblia tem uma versão. Lucas. Prontinho? Vamos lá? O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Então, esse texto aqui, ele fala acerca de mordomia, de administração, né? De quando você... alguém deposita algo nas suas mãos para você cuidar, para você administrar. Então, todo recurso que o Senhor faz chegar nas nossas mãos, você não é dono desse recurso, você é um mordomo desse recurso. E não só na vida financeira, todas as áreas da nossa vida, nós temos que ser bons mordomos e bons administradores. Por exemplo, eu como mãe, eu tenho que ser uma boa mãe, uma boa administradora na vida dos meus filhos. Porque um dia o Senhor vai me pedir conta desses meus filhos, como aqui o Senhor, que Ele dá o recurso na mão dos seus servos, na mão de um Ele coloca um tanto, na mão de outro tanto, e na mão de outro. Então, um Ele dá 4, no outro Ele dá 2, no outro Ele dá 1. Quando Ele volta, Ele pede... como que fala? Relatório, né? Os resultados. E aí, o que você fez com o que eu entreguei nas suas mãos? Aí o que recebeu 4 falou: ah, Senhor, olha, eu investi, eu trabalhei, está aqui 8. E o outro que recebeu 2? Era menos, né? Era pouquinho. Ah, Senhor, olha, eu trabalhei, eu investi, multipliquei, está aqui 4. E o que recebeu 1? Ai, olha, Senhor, eu fiquei com tanto medo de perder, de fazer qualquer coisa, e fiquei com medo da reação do Senhor, então eu guardei, enterrei aqui, 1. Você acha que isso agradou o coração daquele senhor? Não, porque aquele servo foi um mau administrador. Ele não soube trabalhar com aquele pouco que estava na mão dele. Mas quando você trabalha como os outros servos, o Senhor fala: servo bom e fiel, né? Você foi fiel, vou colocar mais ainda na sua mão. Você soube administrar, vou te dar mais ainda, porque você sabe trabalhar com aquilo que eu coloco nas suas mãos. E é assim na nossa vida. Ele trabalha. Então, na nossa vida, em todas as áreas, como mãe, como esposa, como marido, como patrão, como funcionário, nós temos que trabalhar e saber administrar aquilo que Deus está nos dando, né? Só que hoje
nós não vamos falar dessas áreas, não dá tempo. Então, hoje nós vamos somente falar da vida financeira. Amém? Então, eu queria falar alguns pontinhos aqui com você sobre a importância de nós termos alvos na nossa vida financeira, nós planejarmos a nossa vida financeira. Porque se nós não planejarmos a nossa vida, nós viveremos uma vida de escravidão. Quem não administra a vida financeira vira escravo. Escravo de quem? Do Deus dinheiro. Quem é o Deus do dinheiro? Mamon, do Deus Mamon. Vamos nos tornar escravos. E o que a escravidão traz para a nossa vida? Traz coisa boa? Quem lembra aí da época da escravidão? Tem algum relato bom da escravidão? Nenhum. E é isso que o diabo quer fazer. Ele quer nos prender. Ele quer nos acorrentar, nos amarrar para a gente ficar prostrados. Prostrados, com a nossa vida dependente, sempre dependente. Então, a escravidão, ela traz medo, preocupação, insônia, ansiedade, depressão, estresse. As doenças do século, né? O que mais se encontra hoje é gente com depressão, com gente estressada, com gente ansiosa, com crises de ansiedade. Ontem mesmo nós saímos, fomos visitar minha família lá em São Paulo, passamos no shopping antes, porque como aqui não tem shopping, a gente vai para São Paulo e aproveita e vai no shopping, certo? E tinha uma moça, né, a Larissa viu, com crise de ansiedade dentro do banheiro. Crise de ansiedade. É normal isso. E essas crises, muitas vezes, levam a pessoa ao suicídio. Né? Porque a pessoa fica tão escrava, que ela não consegue achar uma solução. Então, ela acha que, tirando a vida dela, ela encontrou a solução. Então, problemas de relacionamentos, como eu já falei, problemas conjugais. A escravidão leva a pessoa a uma cegueira espiritual tão grande que ela não percebe e ela não para de fazer dívida. É uma compulsão. Ela quer mais, ela quer comprar. Ela não consegue ver um negócio e ficar sem comprar. Ela não consegue avaliar se ela precisa daquilo, se realmente aquilo é uma necessidade ou se aquilo é um desejo. E ela quer comprar. Ela não vê que ela já está endividada. Então ela fala assim, mas eu tenho cartão de crédito. Eu tenho limite. Só que vai chegar uma hora que a fatura vai chegar. A fatura vai chegar. E se você gastou além daquilo que você ganha, está enroscado. Não é errado eu fazer um parcelamento no meu cartão de crédito, desde que esse parcelamento esteja dentro das minhas condições. Eu posso fazer uma dívida de R$200 por mês. Então, é esse valor que você vai gastar por mês. Por quê? Porque você sabe que você vai conseguir pagar. Mas eu vou gastar uns 300 e pouco, depois eu dou um jeito. Você não vai dar jeito, você vai ficar escravizado. Porque vai chegar a fatura, você não vai conseguir pagar ela total, aí você vai pagar parcial e vai virar uma bola de neve, porque é juros em cima de juros, e aí você vai ficar enroscado. Enroscado. Falo isso porque no passado nós já tivemos problema com isso. De fazer e comprar e limite, usar limite, chega uma hora que você fala, e agora? Como que eu pago? E aí é aquele problema de até conseguir resolver. E graças a Deus, Deus deu graça e a gente resolveu. E caminhamos dentro da nossa condição, porque é isso que Deus quer para a nossa vida. Então, eu queria que agora você abrisse lá em Provérbios 16:3. Nós temos que ter olhos, visão na nossa vida financeira, na área financeira da nossa vida. Tá? Não podemos fechar os nossos olhos e ir vivendo assim, de qualquer forma. Porque uma hora você vai ter problemas. Provérbios 16:3 diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Né? Quer dizer, entrega ao Senhor tudo aquilo que você deseja.
Coloca no altar do Senhor. Eu tenho vários desejos, eu tenho muitos desejos, mas assim, a minha condição financeira não consegue os meus desejos, né? Poderia citar vários exemplos, mas a gente vai prolongar. Mas vamos supor, quantos aqui têm desejo de ter uma casa própria? Né? É um desejo. Aí você fala, cabe no meu bolso esse desejo? Ah, não cabe ainda. Mas a palavra de Deus diz assim, entrega, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios, os teus desejos. Entrega ao Senhor. Quantos querem um carro? Ninguém quer carro? Todo mundo já tem? Glória a Deus. Quem quer um carro? Ah, ótimo. Eu quero trocar de carro. Quem quer trocar de carro? Ótimo, olha aí. Entrega ao Senhor os teus desejos. Entrega ao Senhor. Quantos querem um emprego? Que estão passando por um momento de desemprego aí, que querem um emprego? Entrega ao Senhor os teus desejos. Quantos querem casar? Erga a mão com fé. Quem quer casar? E aê! Entrega ao Senhor os teus desejos. Entrega. Quantos querem ter filhos? Aê, casa primeiro. Quantos querem ter filhos? Entrega ao Senhor os teus desejos. E Ele vai abençoar os teus projetos, os teus planos. Então, queridos, tudo na nossa vida tem que ser entregue nas mãos do Senhor. E deixa eu correr com a palavra. Segundo, a boa gestão financeira traz paz e segurança para a nossa vida. E um grande exemplo aqui de um bom gestor, que a palavra nos mostra, é José. Quem aqui já ouviu a história de José? Quem nunca ouviu a história de José? Levanta a mão. Não sabe quem é José? Vai ler a Bíblia, em Gênesis, no capítulo 40, em diante lá que você vai encontrar, porque hoje eu não vou contar a história inteira, eu vou dar uma resumida, para você ficar com bastante curiosidade e saber quem foi José. Mas José, ele era um homem sonhador. Ele tinha tantos desejos, tantos projetos. Ele era um homem, um rapaz amado pelo seu pai. Ele era muito amado pelo pai dele. José, Deus dava revelações para o coração dele. Além de ser muito amado pelo pai, por outro lado, ele era muito invejado pelos irmãos. Os irmãos tinham inveja dele. E aí, um dia, esses irmãos arquitetaram um plano e acabaram vendendo José para o Egito, como escravo. E José foi lá ser escravo no Egito. Aí, se a gente olhar com os nossos olhos humanos e carnais, a gente fala assim, coitadinho de José, está com a vida destruída, acabou a vida dele. Só que não. Sabe por quê? Porque na nossa vida, Deus não coloca ponto final, Ele coloca uma vírgula. E Ele continua escrevendo a nossa história. Então José foi lá para a casa de Potifar. Ficou trabalhando lá na casa de Potifar. E tudo o que José fez, ele prosperou. Primeiro ele foi, antes de ir para a casa de Potifar, né, ele foi para a prisão. Mas aí na prisão, ele prosperou e logo ele foi promovido lá na casa de Potifar a administrador. Ele foi ser mordomo dos bens de Potifar. Foi cuidar, por quê? Porque eles viram que ele tinha algo diferente, que ele era um bom administrador. Então, ele ficou lá. Só que aí, dentro da casa de Potifar, ele começou a ser tentado pela mulher de Potifar, que, cresceu o olho nele. Né? Cresceu o olho nele, viu o cara bonitão, não sei se ele era, tá, gente? Por minha conta, vamos crer que sim. Ele era um cara bonitão, um cara sabia fazer as coisas direitinho, bom administrador, a mulher já cresceu o olho nele e ficou lá tentando, mas José era um homem fiel
Fiel a quem? A Deus, em primeiro lugar, e fiel ao seu patrão. Então ele rejeitou aquela mulher que ficou com raiva dele e fez uma armação fazendo com que José fosse para a prisão. Aí que ele foi para a prisão. Foi para a prisão. E chegou na prisão, aí a gente fala, ai, coitadinho de José. Está na prisão, acabou a vida do coitado. Vai morrer lá trabalhando. Não, porque Deus não coloca um ponto final, e sim uma vírgula. E aí a história de José continuou sendo escrita. E ali na prisão, ele fez tudo tão bem feito, que logo ele se tornou o supervisor dos presos. Já estava num cargo de liderança dentro da prisão. Olha, você quer ser promovido na sua empresa, onde você trabalha? Faça o seu melhor. Seja um bom gestor, seja um bom profissional. Faz além daquilo que mandam você fazer. Faz as coisas corretas. Faz as coisas na verdade, que você vai ser bem-sucedido. E aí, ele foi tão bem-sucedido, que fez tanta diferença ali, trabalhou com tanta excelência, que logo ele foi tirado da prisão. E agora ele foi ser governador do Egito. Ele foi ser o segundo depois de Faraó. Olha só como esse homem prosperou. Abra lá agora a palavra em Gênesis 41, do 15 ao 32. Gênesis 41, do 15 ao 32. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isto não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então Faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo. Quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que comeram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7 murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engordaram as 7 espigas boas. Contei, as espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. Voltou, né? Peraí. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa
que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio, e ponha-o no comando da terra do Egito. Ele está orientando. E o faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades. Este estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono, serei maior do que você. 41. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo seu anel, selo, e o colocou no dedo de José, mandando vestir linho fino, e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Deixa eu ver até qual que é. Já está bom até aqui. Olha só. De escravo a governador. O segundo, depois de Faraó. Ele só não pôde pegar o trono do Faraó. O resto ele dominou tudo. Né? José, por ele ser amigo de Deus, por ele ser fiel a Deus, por ele andar com Deus, Deus revelou o sonho de Faraó para ele. Como já tinha dado outras revelações dentro da prisão, né? Por isso que ele foi chamado, porque ele já tinha feito isso dentro da prisão, revelando sonhos de alguns presos. Então isso chegou ao ouvido de Faraó. Então ele foi levado, porque ninguém conseguia revelar esse sonho que Faraó teve. Deve ter sido assustador para ele esse sonho. Imagina, você vê um monte de vacas gordas e daqui a pouco vê um monte de vacas magras, raquíticas, vir engolir as vacas gordas. Ou um monte de espigas, né, num pé só, tudo bonitas, aquelas espigas de milho suculenta. Sabe, quando você, vai comprar milho, que você dá uma apertadinha assim no grãozinho, para ver se sai aquele caldinho? É assim que a gente vê quando o milho está bom. Viu? Viu, homens? Quando a mulher mandar você comprar milho, né, você vai lá e você pega a espiga. Se você apertar, estiver seco, o milho está ruim. Né? Mas você apertou o carocinho, saiu aquele caldinho, ó, pode trazer, tá bom. E aí aquela monte de espiga boa, vem aquelas macas bem sequinha, sem caldinho nenhum, e come as espigas boas. E isso assustou o Faraó. Então, José, com toda a sabedoria, quando o Faraó conta esse sonho, ele explica para o Faraó. Deus dá a revelação para ele, e ele fala, né, ele cria ali naquela hora um plano econômico para o Egito. Deus deu uma sabedoria para ele criar um plano econômico para o Egito. Coloca Gênesis 41, do 56 ao 57. Né? Então ele mostrou que aquelas 7 vacas gordas e as espigas, né, suculentas,
era um mesmo sonho. Embora ele sonhou em 2 etapas, né, porque ele teve o sonho das vacas, e depois ele acordou, depois ele dormiu, e sonhou de novo. Repetiu o sonho. Mas José falou para eles, é o mesmo sonho, é o mesmo significado. 7 anos de muita fartura sobre a terra. Nós vamos ter aqui no Egito 7 anos de muita fartura. Mas depois nós vamos ter 7 anos de muita escassez, de muita fome, de muita miséria, né? Então ele criou o plano econômico, né? Quando a fome já... antes desse versículo, né? Ele criou o plano de armazenar os alimentos, armazenar os grãos. Tudo aquilo que a gente conseguir colher, nós vamos guardar, nós vamos depositar num lugar, para que quando vier o tempo da fome, da falta, a gente vai ter alimento. Enquanto o resto do mundo estiver passando necessidade, nós vamos ter o alimento. Então, fizeram isso. Faraó acatou e eles trabalharam em cima disso. Armazenaram eram muitos grãos. E aí, quando chegou a fome, quando a fome já havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda a parte da terra. Olha só. Ele fez um plano tão bem feito que o alimento que eles tinham guardado servia para o Egito e também para as outras regiões que estavam ao redor, porque a fome se espalhava em toda a terra. E aí essa notícia começou a correr de que no Egito tinha alimento. Por que tinha alimento? Porque lá no Egito tinha um bom administrador. Por isso que tinha. E aí, quem que veio um belo dia comprar alimentos lá no Egito? Os irmãos de José, que tinham vendido ele como escravos. Aí José pegou e falou, agora vocês vão morrer de fome. Foi isso? Não. José, com maior alegria, os recebeu e deu e mandou o alimento e depois trouxe eles para vir morar com ele, né? Que atitude linda. Ele soube administrar a sua vida emocional. Além de ser um bom administrador financeiro, ele foi um bom administrador na sua vida emocional, porque era para ser um homem cheio de mágoas, cheio de feridas, cheio de rancores pelos seus irmãos. Mas não, ele administrou esse sentimento, ele foi um bom mordomo, e é isso que nós temos que ser, bons mordomos na nossa vida emocional também. Amém? Então, meus amados, se nós quisermos viver uma vida tranquila, de paz e segurança, que é o nosso segundo ponto, né, para termos um futuro abençoado, um futuro próspero para os nossos filhos, para os nossos netos, nós temos que saber planejar. Nós temos que saber organizar a nossa vida financeira. E não sair torrando tudo que vem na nossa mão. Sair gastando, consegui esse mês, eu estou com R$1.000 a mais. Mas passa meia hora, já gastou. E gastou 2.000 ao invés de gastar 1.000. Se embriagou tanto, que acabou gastando mais do que podia. Né? É que nem a pessoa que está fazendo uma dieta, nada a ver, né? Mas me veio isso na mente, eu vou falar. Está fazendo uma dieta. Ai, emagreci 2 quilos. Aí chega no final de semana, ela engorda 3. Porque ela fica tão feliz que emagreceu 2, ela vai comemorar. Aí engorda 3. Oh, meu Deus. Então, queridos, é uma brincadeira, tá? Estou falando isso porque eu já vivi isso. Agora eu aprendi a administrar essa questão.
Vou aproveitar, né? Ontem eu fui no shopping, como eu estava falando. Para quem não sabe, eu estou fazendo uma reeducação alimentar. E aí eu amo lanche, gente. Eu amo lanche, eu amo McDonald's, eu amo Burger King, eu amo pizza, eu amo. Você quer falar para mim, o que você quer? Quer um churrasco? Não, eu quero um lanche, eu quero uma pizza. Fazer o quê? Eu gosto. E aí nós fomos lá almoçar. E eu fui para eles, os meninos foram tudo para o McDonald's, né? Os fiéis, companheiros, sabe? Foram tudo no McDonald's. E eu e meu esposo fomos lá comer comidinha certa, né? E aí eu comi, e vendo eles comerem os lanches, né? Nem fiquei olhando muito, mas eu comi minha comida. E aí quando eu acabei de comer, eu falei assim para eles: ai, gente, eu estou tão satisfeita. Eu estou muito satisfeita. Não pela comida que eu comi, mas pelo fato de eu ter vencido o desejo de comprar um lanche. Né? Então, a gente tem que tirar a lição de tudo na nossa vida, gente. A gente tem que aprender com as situações que surgem na nossa vida diariamente. Né? Então, eu falei, puxa, eu vou subadministrar essa questão, né? Subvencer. Então, meus amados, tem que guardar. Você tem que fazer um planejamento para guardar alguma coisa. Não importa, seja R$10. Esse mês deu para guardar R$10. Guarde R$10. O mês que vem vai dar para guardar 15. Guarde R$15. Porque a nossa vida, ela dá voltas. Há momentos de altos e baixos. Tem hora que a gente está bem financeiramente, está tudo indo bem, estamos vendendo, a empresa está prosperando, temos fazendo participação de lucros, quem é autônomo tem encomenda, ótimo, que legal. Mas vai chegar aquele mês que não tem, perdeu o emprego, poxa, esse mês não teve vendas, esse mês não entrou nenhum pedido, e as coisas tendem a piorar. Se você tem uma reserva, tranquilo, você consegue até correr atrás do prejuízo de novo para ter de novo. Mas tem que ter uma reserva. Não podemos gastar tudo que chega na nossa mão. Amém? Lá em Provérbios 21:20, você não conseguiu aquele versículo da figura, né, Gabi? Conseguiu? Provérbios 21:20 diz assim: o sábio economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa, mas o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Queridos, a palavra de Deus está mostrando isso para nós. O sábio economiza e tem sempre dinheiro. Tem outras versões, tá? Essa daí é outro versículo. Esse aí mas pode deixar, que nós vamos chegar nele. O sábio, ele tem que economizar, ele vai sempre ter dinheiro. Agora, o tolo, a Bíblia diz que ele sai gastando. Queridos, olha, eu vim de uma família humilde. Meus pais nunca foram ricos, né? Sempre foram trabalhadores, batalhadores. Mas eu sempre tive um bom referencial em relação a isso na minha casa. Porque meus pais, mesmo sem estudo, que naquela época eu estudava até a 4ª série, eu nunca vi meus pais endividados. Nunca. Eu nunca vi meus pais dever para alguém. E na minha casa nunca faltou comida. Era simples a comida, era. Mas nunca faltou comida. Tinha sempre em abundância. Eu sempre aprendi isso com a minha mãe. Na minha casa podia chegar gente qualquer hora, tinha comida para comer. Chegava final de semana, os meus tios, que eram bem melhores de vida do que a minha mãe, eles iam tudo na minha casa para almoçar. E era tão gostoso, era tão bom. Então, por que isso? Porque sempre foram bons administradores, sempre guardaram, nunca esbanjaram, nunca. Até hoje a gente até briga com a minha mãe, porque minha mãe tem 86 anos, meu pai já é falecido.
Minha mãe tem 86 anos. E às vezes a gente fala, mãe, quer comprar? Compra. Tem vontade de comer isso? Compra e come. Por que vai ficar guardando? Agora a gente fala para ela, tem que usar, tem que comprar, tem que fazer aquilo que gosta, né? Porque ela viveu já a vida dela de forma correta, ensinando isso para nós. Amém? Lucas 14, 28. Ui! Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra? Até aí só. Ele com 20 mil, aí já vai outro exemplo. Mas, queridos, quem que vai fazer uma obra, uma construção e não faz cálculos daquilo que vai gastar? Se ele começar a levantar uma obra e não tiver dinheiro para terminar, vai perder tudo o que fez, porque vai ficar lá deteriorando todo o material, vai estragar. Então, tem que planejar. É importante planejar, nós precisamos planejar. Provérbios 22, 7 diz assim, pedir dinheiro emprestado é um tipo... Não, põe aí para mim, Provérbios, aqui é o meu comentário. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Porque muitas vezes a gente começa as coisas e na hora do sufoco a gente sai pedindo dinheiro emprestado. Quantas pessoas estão na mão de agiotas? Quantas pessoas estão na mão de bancos, pagando juros em cima dos juros? Porque na hora do sufoco, corre pedir dinheiro no banco. Porque não planejou, não calculou o que ia gastar. E aí se torna escravos. Como eu falei, se torna escravo daquele que empresta. Temos que tomar cuidado e não pedir emprestado. Por isso é tão importante você planejar. Olha aqui, seus alvos. Está aqui, ó. Pagar todas as minhas dívidas. Fazer um planejamento e estabelecer prazos. Então, Anice, minha vida está um caos financeira. Ponto final para a sua vida? Hã? Não, né? O que tem aí na sua vírgula, na sua vida? Vírgula. Então, primeiro passo, para de gastar. Para de gastar. Para de comprar, mas não precisa. Agora você precisa pôr a sua vida financeira em ordem. Coloca a sua vida financeira em ordem. Economize 10% do que você ganha. Tenta. Não dá para economizar 10%, dá para economizar 5%. Não tem problema, economiza. O importante é economizar. E aí tem os alvos que eu perguntei no começo. Quem tem desejo? Quem quer isso? Coloca aqui. Aqui está uma casa, mas você pode pôr aqui o que você quer. Nem todo mundo quer uma casa. Muita gente, tem gente que já quer casa. Tem gente que quer uma cama para os filhos dormir. Que não tem. Não é verdade? Às vezes é coisa pequena e a pessoa não está com condições. Mas ora ao Senhor, coloca o seu plano nas mãos do Senhor, que Ele vai te abençoar. Então, são vários alvos aqui que você pode colocar, mas tenha um plano. Agora sim, aquele versículo da imagem. Olha aí. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Pode deixar essa imagem aí, tá bom, por enquanto? Olha, deu para entender? Começou com um pouquinho ali, ó, uma sementinha. Tá? É uma sementinha, é um grãozinho. Como José fez, é um grãozinho. Vai guardando, grãozinho por grãozinho. Tem um ditado popular, né?
De grão em grão, a galinha enche papo, né? É de grãozinho em grãozinho. Não é de muito. Eu preciso ganhar na loteria. Ai, meu Deus, eu preciso ganhar na Mega Sena. Eu preciso. Né? Por quê? Porque a gente quer, assim, uau! A gente quer tudo de uma vez só. Né? Não, queridos, ninguém fica rico de uma vez só. Ninguém. E quem fica rico de uma vez só, que ganhou na loteria, que ganhou não sei o quê, do mesmo jeito que ficou rico, fica na miséria. Pode ir atrás dessas pessoas que, uau, que ganharam, que estão tudo pobre de novo, porque do mesmo jeito que ganhou, gastou. Não soube administrar. Então, olha, é de pouquinho em pouquinho, mas a árvore vai crescendo. A árvore vai crescendo. As suas economias vão crescendo. As suas reservas vão crescendo. Tem que ter paciência e oração. E foco. Foco. Tem que ter. E terceiro e último. Antes aqui, né, que eu queria dizer aqui, que eu grifei aqui. O que eu quero falar. Para de viver segundo o padrão de outras pessoas. É um erro nosso. Achar que nós temos que viver que nem os outros vivem. Mas o meu amigo comprou um carro, eu também tenho que comprar. Porque a minha amiga trocou o guarda-roupa dela, eu também tenho que trocar. Porque eu preciso fazer isso. Porque o outro fez, eu também preciso fazer. Isso não vai levar a nada, isso vai levar à escravidão. Né? Viva segundo o seu modelo de vida, o seu plano de vida, aquilo que Deus estabeleceu para você. E eu tenho certeza que Ele vai abençoar e vai, né, suprir os seus desejos e as suas necessidades. Então, toda vez que você vê alguma coisa, que você se sentir tentado a comprar, para diante daquilo e pergunta, isso é um desejo ou é uma necessidade? Nós temos que fazer essa pergunta. É um desejo? Se é um desejo, esquece, filho, passa, vai passear, vai andar, vai fazer outra coisa, que o desejo vai passar. Né? Voltando a falar da questão da alimentação. Eu estou lá diante de uma mesa com 10 doces diferentes. É um desejo comer o doce ou é uma necessidade? É um desejo. Então, o que a gente faz? Que lindos os doces, e passa fora. E vai passear, que a vontade vai passar. Então, você está lá na loja, andando no centro da cidade. Nossa, você vê lá aquela faixa enorme. Promoção. Promoção. Aí você entra, você fala, mas cadê a promoção? Mas cadê? Não era esse preço mesmo? Eu trabalhei numa loja uma vez, não vou falar o nome da loja, porque estamos no YouTube, mas a dona da loja falava assim pra gente, eu era gerente dessa loja, e ela falava assim, bota um negócio aqui, um negócio que ela, não, eu falando sempre para mim, ela colocava umas taças assim bonitas, chamativas, e ela falava, pega aqueles produtos que está parado e coloca tudo aqui. E aí escreve bem grande, promoção. Mas mantém o mesmo preço. E vai vender. E vou falar para você, vendia. Pelo mesmo preço. Então, queridos, nós não podemos ficar sendo enganados. Cuidado para não ser enganado. Cuidado para não ser enganado. Tá bom? Ser fiel é o nosso terceiro ponto. Ser fiel, terceiro e último ponto. E o mais importante de todos eles. Gênesis 14, 20 nos mostra. Põe rapidinho, dá tempo. Gênesis 14, 20. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos às suas mãos. Isso mesmo. Que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Ainda ele era... Volta lá. Ele ainda era Abrão.
Ele ainda não tinha recebido a promessa, mas ele era fiel, dizimista. Abrão, na época, dava dízimo de tudo que chegava na mão dele. E depois ele recebeu tantas promessas de Deus, e até o nome dele prosperou, porque ficou Abraão. Viu? Abraão. Tá? Então, até o nome dele prosperou sobre a terra. Então, ele era fiel. Houve crescimento na vida de Abraão. Houve crescimento na vida dele. A base, querido, do nosso crescimento na vida espiritual e na nossa vida financeira é a fidelidade a Deus. É a nossa fidelidade a Deus. Abre lá, Malaquias 3:10. Esse versículo que nós vamos ler é a base para uma vida livre da escravidão. Aqui está a base para uma vida livre de escravidão. Você quer viver uma vida livre de escravidão? Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Será que está igual a bênção de José? Que não tinha mais onde guardar? José era fiel. Abraão era fiel, dizimista. Eu e você somos fiéis dizimistas. Quando nós não damos o dízimo, queridos, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que fala. Nós roubamos a Deus. Somos ladrões de Deus. O que é o dízimo? 10% daquilo que Deus vai chegar na sua mão. Tudo que nós temos vem de Deus. Quer dizer, nem o 100% é teu. Nem o 100% é nosso. Mas Deus é tão bom. Ele é tão bom que Ele nos deixa viver com 90%. E esses 90% Ele faz multiplicar. E quando nós roubamos a Deus e ficamos com tudo para nós, vai se perder. Uma hora você vai ver que você não vai ter nada. Porque vai acabar. As vacas gordas vão comer as magras. As vacas magras vão comer as gordas. As espigas suculentas vão comer... As espigas magrinhas vão comer as suculentas. A base é a fidelidade a Deus. Temos que ser fiéis a Deus. Aí eu já ouvi pessoas dizerem assim, não aqui nessa igreja, lá na Coreia, lá na China, no Japão. Ah, mas eu dou meu dízimo, eu administro meu dízimo. Eu pego meu dízimo, eu dou cestas básicas, eu designo o meu dízimo do jeito que eu quero. Sinto muito, está errado. Porque a palavra de Deus está dando uma ordem. Tragam. Ele não está falando assim, se você quiser, se não for muito incômodo para você, traz o seu dízimo. Se você não estiver faltando nada, se estiver podendo, traga, não é isso. Ele está falando, tragam, e vou derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Tem que trazer, é a casa do Senhor. É para o cuidado da casa do Senhor. É para a manutenção da casa, tem que trazer. É para o cuidado, para que haja mantimento na minha casa. Aqui tem mantimento? Nessa casa tem mantimento? Quem já viu o mercadinho? Eu não vou perguntar quem precisa do mercadinho, tá bom? Mas quem aqui colabora com o mercadinho? Quem colabora? Se você é dizimista e ofertante, você colabora. Se é dizimista e ofertante, você colabora.
tá? Porque essa igreja, todo mês, abre as portas. Recebemos doações, sim. Mas nem tudo que vem de doação é o que você compra ali. Muita coisa que você pega ali com um valor fictício, como que fala? Simbólico, né? É comprado por essa igreja. Se você nunca viu o mercadinho, hoje vai estar aberto. Hoje é dia de compra. Então, para que isso? Para que não haja necessitados no nosso meio. Porque família cuida da família. Eu não posso sentar na minha mesa e ter comida, sabendo que não tem comida na mesa do meu irmão. Tem que ter comida. E desde a época da pandemia, essa igreja nunca deixou de ajudar. A gente colocava a mesa ali na porta, cheia de mantimento para as pessoas virem e pegar. Roupas. O pastor Vladimir tem ajudado a gente trazendo roupas. As pessoas vinham e escolhiam a roupa que queria. Então, queridos, a palavra manda, tragam. Se você está dando o seu dízimo, administrando o seu dízimo, o seu dízimo não é para ser administrado, é para ser trazido. Você administra os 90% que fica na tua mão. Aí você vai ter a bênção de Deus na sua vida. Tá? E por que é importante dar o nosso dízimo? Primeiro, no tempo passado, porque é uma atitude de gratidão. É reconhecer que tudo que eu tenho vem de Deus. Amém? Segundo, no presente, é uma declaração de prioridade. Eu estou declarando, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Porque antes de tudo, eu vou dar meu dízimo. Eu vou tirar aquilo que é do Senhor. E para o futuro, é uma declaração de fé. Eu creio que nada vai me faltar. Eu creio que Deus vai suprir todas as minhas necessidades. Eu creio que Ele vai derramar sobre a minha vida uma bênção sem medida, sem tamanho, que eu não vou ter onde guardar. Você crê assim? Quem crê assim? Então fique em pé comigo. Queridos, a vida cristã é tão simples de ser vivida, a gente que complica ela. A gente que complica ela. A palavra de Deus nos instrui. Ela nos instrui em todas as áreas da nossa vida. Se você tem dúvida sobre qualquer coisa, busca em Deus, busca na palavra. Ele vai te mostrar, Ele vai te revelar. Mas não seja escravo, queridos. Não deixa o diabo te dominar financeiramente. Não deixa. Não deixa. Tenha planejamento. Planeja. Senta com a sua família. Se organiza. Sabe? Senta. Há momentos que nós temos que sentar com a família. Falar o que a gente está devendo. Como que nós vamos arcar com isso? Como nós vamos pagar isso? A partir de agora não compramos mais nada. A partir de agora acabou a pizza de final de semana. A partir de agora é arroz, feijão. Em casa. Vamos comer em casa. Até conseguir pagar as dívidas. Se organiza. E seja fiel. São esses 3 pontos. Não seja escravo. Se organize, planeje. E seja fiel a Deus. E você vai ter a bênção dele sobre a sua vida. Amém?